Olá, amigos. Graças a Deus a gente está tendo mais uma vez uma oportunidade ímpar de estar aqui falando com todos vocês. Eu estou sorrindo de mim mesmo e rindo para mim próprio, já dividindo para vocês, né, que médium é que nem peixe, né? Morre pela boca. Eu falei com a espiritualidade, teve uma live que a gente fez que eu comentei, né, com os espíritos, assim, joguei pro ar e disse, não, que eu não queria falar sobre a Umbanda, porque a gente é umbandista, mas a gente tem um ponto de vista, a gente respeita, desculpe, a gente respeita o ponto de vista das outras pessoas, mas eu não queria confusão. Então, hoje veio o Caboclo, que até eu coloquei uma psicografia dele aqui em cima, tá no texto aí, e ele pediu para mim, meu filho, converse um pouco sobre a Umbanda e a parte da sensatez, da lucidez, que todos os médios, inclusive o filho, Caboclo todo amoroso falando para mim, né? Precisa ter, precisa ser divulgado, precisa ser falado, precisa ver esse comentário, precisa ver essa troca, meu filho. Quem sabe se o filho tiver um pouco mais de paciência. Então, eu estou dividindo para as pessoas que comigo não tem palhaçada. Eu sou mais um médium, por mais que, abre aspas, a gente tem um título de dirigente de casa de Umbanda há mais de 14, 15 anos, mas para mim não prova nada, não. Eu sou eu, não é o meu título, entre aspas, que o canudinho lá, o papel dá, é a espiritualidade que me dou, a caridade de ter paciência comigo. E hoje eu tô aqui, com a cara inchada, falando, porque o Caboclo pediu, mas eu avisei o paizinho, eu falei, ó, meu pai, eu vou falar sem criticar ninguém, porque não é o meu intuito, mas como um bandista praticante, e modéstia à parte, a gente estuda pra caramba a Umbanda de várias linhas, dou a quem doeu, vou falar o que eu observo como médium. Então, vamos lá, vamos ver o que dá. A gente está aqui com o amigo Rafael, que também vai ajudar a responder algumas coisas e nos ajudar como sempre. Valeu? Boa noite a todos. Vocês podem fazer as perguntas de vocês dentro da Umbanda e dentro que não for pessoal, né? Não adianta perguntar, eu sou médico caboclo, como é que eu incorporo? Aí eu não sei, é você que incorpora, não é eu. Agora, se for envolvendo a Umbanda, a gente está aí para isso mesmo, ok? Muito obrigado, Rafa. Boa noite, fica à vontade, irmão. Oi, Edson, boa noite. Boa noite, meus amigos. Que a gente possa ter mais uma live proveitosa. E como diz nosso amigo Firulento Pai Benedito, Saravá Umbanda. Edson, qual é a melhor Umbanda de todas? A mística, a esotérica, a Umbanda de linha branca, a Umbanda mista? Bom, não existe melhor Umbanda, existe Umbanda. Para mim é Umbanda esotérica, Umbanda mística, Umbanda ombré, Umbanda sagrada, tudo é Umbanda. O que existe são entidades desencarnadas, espíritos astralizados, tá? Ainda afetos a algumas leis kármicas, porque espírito também tem karma, viu? Só se for um espírito excelso, muito evoluído, que em todas essas linhas trabalham. Em todas essas umbandas, que é uma só: amor, caridade, verdade e justiça. E também existe dentro desses espíritos encarnados os seus médios encarnados que vibram nessa faixa etária. Então, já me perguntaram uma vez, eu sou muito sincero, viu, Rafa? Qual é a melhor umbanda? A proferida pelo pai Rubens Saraceni, grande signo, grande mestre desencarnado, que eu respeito, mas eu não sigo a umbanda sagrada, mas respeito, porque para mim é mais uma umbanda, tão válida como qualquer outra. Ou a umbanda traçada, ou aquelas umbandas, né, mais cruzadas com catimbó, ou se não com santeria, umbandaime. Qual que é a umbanda mais correta? É aquela que o cidadão se humaniza. A umbanda mais correta, desde quando eu era evangélico, né, eu gosto de citar muito isso, porque eu não tinha base nenhuma da umbanda. Nenhuma. Eu não tinha livro, eu não tinha conhecimento, e vinham os Exus pela minha opaca clarividência, os caboclos, que falavam para mim, meu filho, quando o senhor praticar Umbanda, e eu chamava eles de santo, para não dizer outra coisa, tenha em mente que a Umbanda é a filosofia espiritual fraterna do Cristo. Nunca vou me esquecer isso. Quem falava isso era o Caboclo Pena Amarela. Sempre falou isso para mim. E eu me criei junto com a espiritualidade, crescendo
ouvindo isso. Eu estou falando isso dos 6 anos aos 19. Com 19 anos eu comecei a entender algumas coisas e aceitei a Umbanda. Até então eu era evangélico da Assembleia de Deus. Aí eu comecei a notar uma coisa muito interessante, só as pessoas entenderem, que é bacana a gente falar e não justificar a minha palavra dizendo eu estudei, eu estou certo. Não, posso estar errado, mas a melhor Umbanda para mim é aquela que dá paz e que não tira a paz dos outros. Ponto. A melhor Umbanda é aquela que te dá paz pelo que você é, não pelo que você segue, nem pelo rito que você faz, nem pelo nível de sacerdócio que você tem, nem pelo grau de magia que você mexe. A melhor Umbanda é aquela que dignifica o seu cidadão, enriquece o seu prosélito pelo caráter, a moral e a conduta que ele tem, que ele nutre. E, correspondentemente, não tira a paz do outro. Porque aí ela é uma Umbanda limpa dos cosmezinhos humanos e mais aprimorada mediante os fundamentos da espiritualidade. Que a Umbanda é a banda, não dentro da Umbanda. A banda é a banda no sentido de todas as bandas filorreligiosas do mundo. Ela é fraterna, eu já disse isso numa outra live em si. Então a gente entende que a melhor Umbanda, para mim, é isso. Mas uma coisa que eu noto, só para arrematar esse comentário, eu nasci em 1975. E eu tive a honra, né, pena que eu não soube aproveitar muito bem, mas eu tive a honra de morar perto de casas de Umbanda que, na época, né, as pessoas tinham, era chão batido por até pouca aquisição material, entendeu? Mas isso aí também não prova que a Umbanda é boa, pode ser tudo ali, com piso, com cerâmica, isso aí não... O que prova a limpidez é a intenção e o coração. Mas eu me lembro que eu morava perto de um rapaz, que era o senhor João Manuel, já falei essa história. Na época do Del Rey, eu era menino, tinha 6, 7 anos, eu via aqueles carros paravam perto da casa dele, o cara trabalhava com caboclo mata-virgem, ele levantava a pessoa de cadeira de roda. Eu vi isso, como quem mora lá em Porto Alegre, no bairro Agronomia Parada 24, viu isso. Médicos, naquele casebre caindo pedaço, com um caboclo incorporado num homem só com galho de arruda. E outra, não tinha corrente. Só ele e Deus. Só ele e os guias. Aí, para quem é um bandista, eu falo, hoje em dia é raro a gente ver isso. É muito raro, mas Deus me deu essa felicidade, que eu me lembro que eu criticava, né, a Umbanda pela minha filorreligião da época, mas aquela coisa de criança, de querer ver, eu me lembro que eu escondido e ficava olhando assim. Nossa, era um negócio fora de série, o que aquele índio fazia no corpo daquele senhor. Um homem que não sabia nem ler nem escrever, mas tinha uma coisa que é o que eu acredito que é a melhor Umbanda: amor e caridade aos seus semelhantes. Não interessava se era rico, se era pobre, se era branco, não interessava se as pessoas creiam ou na religião dele ou não, ele estava ali para servir. Isso é Umbanda. O resto agora eu posso dizer que são formas de Umbanda que se adaptam a espíritos ainda em evolução, desencarnados e encarnados, mediante as correntes do que os mesmos têm como realidade, verdade e justiça. Desde a teologia, da filosofia e das crendices do sofismo e do misticismo, que há nos dois lados da moeda, em todas as linhas, da mesma Umbanda como dos seus médios. Porém, nas mesmas linhas, tem espíritos ponta de lança, mentores, luminares, que não são acima da Umbanda, mas estão trabalhando numa pureza tão qual da Umbanda, que aquele mesmo espírito, no Edson, vai trabalhar com a Umbanda sagrada. No Edson. Já na Maria, aquele mesmo espírito vai trabalhar com a Umbanda esotérica. Já no João, aquele mesmo espírito não vai trabalhar nem com a sagrada, nem com a esotérica, e vai trabalhar só com benzimento. Isso é fascinante na Umbanda. Agora, nós não podemos dizer que nós médios temos isso. Os espíritos luminares, muitos da Umbanda têm. Os médios, ainda não. Porque começa a dar título, começa a dar posição, começa a dar muito rito demais, começa a dar graus de diferenciação, não de aprimoramento moral, ético, das coisas realmente em elevação espiritual. Mas, eu repito, K1, e a verdadeira Umbanda para mim é todas que eu citei aqui. Agora, a melhor Umbanda é aquela que te dá a paz e não tira a paz dos outros. Fica à vontade, Rafael. Boa noite, Edson. Eu vou comentar aqui,
uma passagem de Pai Antônio, que era um preto velho que... é o preto velho que o seu Zélio Fernandino de Moraes trabalhava. Que, na verdade, seu Zélio nem gostava de ser chamado de Pai Zélio. Era seu Zélio, tá muito bom pelo respeito a ele. Ele falava que Umbanda é a coisa mais simples que existe. E que só precisava de 3 coisas para se fazer Umbanda: um cambono, um consulente e uma árvore. E que ali já estava feita a Umbanda. Na linha, que eu já trabalhei em 2 linhas. Na linha de seu Zélio, a Umbanda é humildade, amor e caridade. Na linha que eu pratico hoje é amor, verdade e justiça. E as duas se intercruzam. Qual é a melhor Umbanda? É aquela que quando você chegar no dia do seu trabalho de caridade, você vai chegar em casa e vai dormir tranquilo, com sensação do seu dever cumprido e feliz. Que você vai esquecer até se você tiver alguma intercorrência durante o trabalho, que acontece, ainda mais em grande corrente, mas você vai estar tão satisfeito pela sua boa vontade, pelo seu bem-estar na casa onde você está praticando a caridade, que isso tudo passa. Então a melhor Umbanda é aquela que deixa o nosso coração feliz, na minha opinião, e que você pode se doar ao máximo. É isso. Graças a Deus, Rafa. É isso aí, é aquela Umbanda que te dá paz e é a Umbanda que não tira a paz do outro, né? Isso se nós falarmos em termos de prática. Agora, se nós falarmos em termos espiritual, né, que é uma coisa para quem estuda a Umbanda ou as Umbandas, sabe disso. Para quem tem o título de sacerdote, isso é o mínimo que deveria qualquer pessoa que tem esse título saber. A Umbanda ela é uma filosofia, religião, arte e ciência tão profunda que ela nos conscientiza que o que vale muito mais nela, a Umbanda, está fora dela, mas está dentro de nós. Como assim está fora dela, mas está dentro de nós? A caridade, o amor ao próximo, aos nossos semelhantes. Por isso que eu, Edson, tenho em mente que a Umbanda, na sua evolução, ela acaba distanciando o ser humano da prática religiosa e acaba abarcando, mesmo o ser humano e o seu adepto, a prática fraternal. Eu já falei isso em várias lives, acho que desde o começo, desde a época que eu fazia CDs, no começo dos CDs, há 14 anos atrás eu falava isso, que a Umbanda é uma religião brasileira que ela tem um senso fraterno, ela não tem um senso propriamente religioso. Ela é uma religião porque os adeptos, tanto desencarnados como carnados, necessitam desse sofismo, né? Desse pragmatismo, desta bengala que guia-nos através de rituais, de liturgia, guia-nos sim a modesto ego, rarefaz o grau de consciência, acalma a mente, mas eu não posso dizer que um ritual eleva o espírito. Aí eu estou brincando com a espiritualidade. Pode fazer o meu corpo entrar em transe, mas não quer dizer que um ritual, seja ele qual for, do planeta, vai fazer o meu espírito se elevar. O que eleva o espírito é o caráter, conduta ética, é o que eu já nutro. Não é o que me imbui em mim. É o que flui de mim que pode elevar o meu espírito. Então, a Umbanda, ela traz isso, com seus arquétipos, que eu não tenho nada contra arquétipo, né? Com seus ritos, com suas práticas, né? Faz isso também com esse manusear, né, de raízes que dela por ela mesmo se faz, porque eu posso ser um bandista e trabalhar com budismo, eu só posso ser um bandista e ter uma inclinação católica, eu posso trabalhar com budismo e eu conheço pessoas, que trabalham com a Umbanda e tem não é uma ligação direta, mas uma inclinação ao evangelho, dentro do Pentecoste, porém eles não pregam o evangelho como evangélicos, eles citam muitos salmos, isso em Butiá, no Rio Grande do Sul. Conheço os grupos lá que fazem isso. E qual é o problema? Nenhum. A Umbanda é bacana por isso, ela agrega, mas quando a gente vai trabalhando com a Umbanda, vai se afinando com a Umbanda, quando a gente ama a Umbanda, a gente vai vendo que a maior prova de amor que a gente pode dar à Umbanda não é ser o bandista, é ser humano. E não é ser um bandista religioso, é ser humano fraterno. Porque a missão da Umbanda é clarear um pouco, assim como outra religião, com outros nomes, um pouco a mente humana para esse tipo de libertação, né, mediante aos apelos do ego, o grau de consciência e da mente humana. Então, muitas das vezes nas outras lives o Edson parece que meteu o sarrafo dizendo mas arquétipo isso, arquétipo aquilo,
Porque a gente vê como médium, eu não estou citando o nome de ninguém, que quando eu deposito a minha crença, a minha fé em ritos, em arquétipos, em títulos, e exteriorizo a minha melhora, essa bengala fica uma maca. Essa bengala, ela fica um soro. Ela não fica um revigorante de consciência. Ela vai criar muito mais um apego exterior para que eu me sinta bem, como se fosse uma anestesia para dor de dente, de que uma religião ciência, que é a nossa Umbanda, que é de todos nós, que nos conscientiza que antes de um título sacerdotal, diante de um ritual, diante de níveis de teologia, essa coisa toda aí, ou de magia litúrgica na Umbanda esotérica, ou na sagrada, nós somos seres humanos, que nos consagramos mediante ao nosso elevar espiritual pelo movimento para dentro, não pelo ritual para fora. Que nós somos seres humanos, que nós garantimos a lei de sintonia, não pela vela azul, ou branca, ou verde, ou amarelo, ou a mandala que eu faço, mas pelo senso de realidade que eu nutro, pelo senso de verdade que em mim se faz real, pelo fato silencioso no verdadeiro mistério, que é a minha interioridade de ser. Agora, se as pessoas acham diferente, fica à vontade, né? Eu entendo que são níveis de consciência, mas mesmo sendo nível de consciência, necessita de uma conscientização, que não é o que nós fazemos que nos gabarita, é o que nós sentimos e nutrimos que nos deixa capaz. Tempo ao tempo. Fica à vontade, Rafa. Tem uma pergunta aqui do Fabiano Barreto. Um trabalho mais simples na Umbanda, sem vaidade, está atrelado à vontade do médium ou do espírito? Um trabalho mais simples, independente da vaidade, para dar um resultado grandioso. Qual é um outro trabalho que talvez necessite um monte de aparamento e um monte de liturgia? Para ele dar efeito, necessita do grau moral do médium, que reflete na disciplina quântica para dentro, não para fora, de ele se consentir no que está fazendo, de ele não só entender, mas se conceber do que está atuando, para que aquilo, com um pouco de energismo ou muito dele, ocasione para fora o objetivo. Porque é muito interessante, as pessoas perguntam isso, hoje tem a internet, eu já falei isso e vou falar mais uma vez. Eu já fui em casas de Umbanda, principalmente para o norte do Brasil, que trabalham com obsessão complexa, complicada, não é qualquer obsessão, não. Eu já trabalho há 21 anos, graças a Deus, recebendo a caridade desde os mentores ao obsessor, porque quem trabalha com obsessão complexa sabe disso. A história de um obsessor te educa a não fazer mais o que o obsessor faz. É uma realidade, quem trabalha com lucidez na espiritualidade. Então, eu já fui em lugares que com galho de arruda resolvia 80%. O resto dos 20% era reforma íntima. Ou 80% era reforma íntima e de vez em quando era só um benzimento com um copo d'água. E onde é que estava a casa de força de Exu que não tinha? Eu não vi casa de força de Exu, mas eu senti a presença de Exu. Onde é que estavam as mandalas, as cabalas? Onde é que estava o sinal de Pemba? Né? As escritas adâmicas, essa coisa toda? Não tinha. Tinha médios de branco, fazendo cirurgias espirituais pela Umbanda, trabalhos complexos, complicadíssimos pela Umbanda, trabalhando com seres espirituais, com processos morfos espirituais totalmente deformados, que é algo muito complicado, mas trabalhando pela Umbanda. E outra coisa, nem no Congá tinha vela, era uma luzinha acesa azul. E aí? Como é que eu justifico isso? Aí responde no começo, qual é a melhor Umbanda? É a que eu trabalho? Não, é o que me dá paz. Eu fui lá, eu fiquei impressionado. Você vai para Manaus ali, você vai para Maceió, Sergipe. Não estou dizendo que todos esses lugares têm isso. Tem lugares que tem cantaria, tem catimbó, aí são outras linhas. Estou falando da Umbanda. Simples, pura, entendeu? Tranquila. Então isso não desmerece as pessoas, mas é uma coisa que é de se pensar. Por isso que a melhor Umbanda, independente se precisa ou não de apetrecho, se faz ou não um monte de coisa,
necessita dar ao médium, imbuir no médium, no sacerdote praticante, um verdadeiro elevar espiritual, não pelos feitos que ele faz, mas pelo o efeito que ele nutre. Porque senão ele vai ficar a vida toda escravo de bengalas e de manejos, de apetrechos, né? Louvando aos orixás, que é válido, com fé em orixá, que é válido, mas será que ele vai validar também a sua consciência, o seu desabrochar? Então é tempo ao tempo. Então, respondendo esse irmão, vai muito, Fabiano, a simplicidade da egrégora da casa, principalmente a física, não posso falar pela espiritual, porque eu não estou lá para ver, não vi, mas vai muito a egrégora da mente dos médios e o que os leva a trabalhar. Porque tem uma coisa também que a gente tem que falar. Isso eu posso falar que eu sou médium umbanda praticante. Eu posso falar de mim, pelo menos de mim eu posso falar mal, dos outros não, por educação e respeito. Eu me lembro que quando eu comecei a imerser na Umbanda, que eu fiquei fascinado, a primeira coisa que me fascinou foi o Ponte Pemba. Nossa, eu fiquei louco. Porque eu me lembro que quando eu era criança ainda com aquelas coisas evangélicas, eu via os caboclos fazer isso, eu via aquela luz verde leão sair dos pontos de Pemba, dependente se era de Ogum, de Iemanjá, eu via. Quando eles escreviam nessa casa do seu Manuel lá, eu via. No chão batido, o índio escrevia com aquele giz, saiu uma luz. Poxa, eu era uma criança de 6 anos, eu nem sabia o que era aquilo. Hoje, adulto, raramente eu vejo. Por quê? Porque eu estou brutecido, estou lascado. E eu via que quando aquela luz saía, conforme o símbolo, atraía um monte de espíritos, de luz, ou até outros espíritos também com luz, mas que trabalhavam em outras egrégoras. Isso é fascinante. Aí eu comecei, poxa, mas isso aí... Na época eu não tinha essa cabeça, mas hoje eu vejo que é uma escrita, tem toda uma magia, um poder, uma força. Mas o que eu mais notava era a índole do médium, o dia a dia dele, né? O trabalho dele. Em nenhum momento esse médium dizia, eu sou benzedor da Casa Caboclo Matavige, ou da Casa Sete Espadas, ou da Casa Falando de Tal. Ele dizia, o meu nome é Manuel. Nem um momento do que eu me lembro, depois que eu cresci, ele desencarnou, já estava com uns 33, 34, nenhum momento da minha vida. Olha que eu conversava e tomava café com ele pra caramba depois. Eu vi ele dizer assim, olha, o meu caboclo fez e faz e tudo, né? Não, o cara na dele, ele separava as coisas dentro da simplicidade dele. Então, eu tenho pessoas, assim, que já desencarnaram, infelizmente, a maioria, que eu admiro até hoje, que eu não acredito na morte, eu acredito na vida eterna. Mas eu vejo, Fabiano, isso. Vai muito a simplicidade do coração das pessoas. Porque a simplicidade do coração torna uma atitude simples grandiosa, pela esperança, pela caridade, pelo respeito ao próximo, o amor ao próprio e a boa vontade. Isso afringe o nosso fruído para que não atrapalhe tanta espiritualidade através do manual da força da mãe natureza, não precisar usar tanto apetrecho para afinar um fluido que quem deveria é nós. Fluido este chamado fluido vital, fluido animal, fluido psíquico, cada um dá um nome. Então, é uma realidade que deveria ser estudada na Umbanda. Porém, a gente entende, abre aspas, que todos esses rituais, todos esses manejos são necessários para uma maior amodestação, a de modestar a nossa consciência para se conscientizar que o branco, que o preto, que o marrom, que o laranja, é tudo um. Que as forças da natureza é para todo mundo. Que o baiano, que o cigano, que o troiano, que o beltrano, é tudo a mesma coisa, é só arquétipo. Mas são seres, são consciências em si. Né? Mas tempo ao tempo. Eu entendo a pergunta dele, eu não estou fugindo de responder, eu só estou dando outros aspectos, porque é algo muito amplo e é algo que se a gente vai se aprofundando, a gente vai ver o quanto talvez a gente está se distanciando da simplicidade da Umbanda e dificultando mediante a maleabilidade do ego, né? Criando alguns degraus, alguns prescalços para outras pessoas. Eu não vou estar dando o nome aqui, mas eu já ouvi um certo grupo de pessoas que seguem um certo grupo de Umbanda. Primeira que eu fui numa viagem, perguntaram, você tem o título tal? Eu falei, olha, tem. Ah, mas quem foi o teu... quem foi o teu mentor? Quem é que te... Só faltaram dizer quem é que te vendeu o título, né? Aí eu falei, olha, foi Pai Benedito. E antes dele foi Oxalá.
Aí as pessoas um olharam pro outro, assim, com cara de desdém, como dissesse esse negãozinho aí, esse Edson Rosa não é de nada, e realmente eu não sou de nada, viu? Eu vou falar o quê? Porque a Umbanda não é o que tu sabe, a Umbanda é o que tu é. A Umbanda não é acender vela dourada bonita, a Umbanda é você se fazer luz por dentro e reluzir principalmente para as pessoas que estão pouco se lixando mediante a tua fé umbandista. Mas você está ali como um bandista para todas as bandas sendo luz em nome do Cristo, Oxalá. Mas é tempo ao tempo, né? Cada um com a sua fantasia, o ego gosta disso. Fica à vontade, Rafa. Eu acho que o trabalho é muito correlacionado, na minha opinião, da proposta do médium. Cada médium tem uma proposta diferente e única perante a sua vivência até antes do seu trajeto encarnatório, na encarnação presente, com os seus guias e mentores espirituais, eu costumo chamar de família espiritual. E cada um vai trabalhar conforme foi estabelecido pela essa família espiritual e que, perante as características do médium, de suas vivências em encarnações posteriores, ele vai poder dar um melhor propulso a esse trabalho de movimentação e cura e desobsessão, o trabalho que seja. Tem entidades e médios que precisam de realmente de muita coisa. E tem uns que cura só com imposição de mão. Pela sua autoridade moral, pelo seu amor fraterno. Um exemplo, para quem não sabe, Chico Xavier no seu início curava, trabalhava muito com cura com o Dr. Bezerra de Menezes. Passava receitas também de emplastos, de xarope, de chá, e trabalhava com imposição de mão. Mas a proposta dele, qual foi a proposta do Chico? A gente está fugindo um pouco da Umbanda, mas eu acho que tudo está interligado. Espiritualidade é espiritualidade. A proposta dele foi escrever, através da escrita, da psicografia, ele passar os ensinamentos do lado de lá, né? Da vida, da verdade espiritual. Então é isso. Uma vez até eu estava conversando isso com o Edson, né? Vamos falar de guardião. Tem guardião que, às vezes, para quebrar uma magia negra, um trabalho forte, alguma coisa, precisa de vir as coisas, de quatro patos, o que seja. E tem outros que já fazem só com poder na mente. Mas isso daí é a proposta de trabalho, não desmerecendo que um é melhor ou pior, não. São propostas diferentes. Até o seu Caveira, que o Edson trabalha também, já falou isso uma vez, que tem lugares na África que ele trabalha com várias coisas que tem muita gente que acha que é sanguinolento, que é maldade, isso não, é a proposta daquilo lá. Basta o nível que cada entidade está, enquadramento de trabalho, penso eu assim. Fica à vontade, Edson. Perfeito, Rafa. Por isso que é melhor fazer com dois, porque duas cabeças pensam melhor que uma. Você completou o que eu ia falar agora, mas agora você falou, não precisa. Tá tudo certo. Vai no nível de consciência, fora o nível de consciência também, vai a proposta de trabalho. O que o Edson tentou relatar é quando começa a acontecer de aqueles que praticam uma umbanda se sentir superiores aos outros que não praticam. Aí dá bagunça, velho. Isso aí é muito feio, é muito chato. Entendeu? Para mim, qualquer umbanda que faça o bem tá maravilhoso. Agora, quando começa, porque aquela não faz, porque tu não tem um título tal, ou porque senão tu tem, mas tu não fez isso que eu fiz, então tá faltando o quê? Se a proposta minha é outra e a tua é outra. É simples assim, mas fazer o quê, né? Ser humano é uma delícia. Fica à vontade, Rafael. Uma pergunta aqui, Edson, não sei se vale. Aqui a pessoa perguntando uma pedra para concentração e que seria bom a Vânia Souza para melhorar a concentração. Bom, a pedra, infelizmente, minha irmã, eu não vou dar. Rafael já me conhece meu jeito, envolvendo o tema. Mas eu prometo que eu vou fazendo lives a partir do mês agora de junho, envolvendo cristaloterapia, pedra, para ajudar as pessoas. Nada que me promova, nada que não tenha na internet aí. Gratuitamente a gente vai falar. Mas, para não parecer chato, e eu sou chato mesmo, eu posso dizer assim: respiração, meditação e pedra. Até uma pedra, um ocultar, que é aquelas pedras de cachoeira, se você meditar com ela, ela te ajuda tal qual um cristal. Obviamente que um cristal ele vai ter propriedades radiantes entre o infravermelho, ultravioleta,
ionitizado, porque o cristal tem ali feixes, né, de alguns metais e até uma frequência de alguns metalóides. A pedra já tem alguns minerais, é óbvio, isso é óbvio, tá? Pelo amor de Deus, para quem trabalha com isso. Porém, a gente entende que não adianta eu pegar uma pedra, pode ser, por exemplo, uma pedra de meditação, um mental cansado, uma perita, uma aflorita amarela, ou uma, eu estou dando pedra, disse que não ia dar, mas estou dando. Ou se não, uma citrino, pegar na minha mão e meditar, botar ela no sol ali 20 minutos, depois pegar, botar na minha mão, direita ou esquerda, tá? Isso é relativo, mas meditar com ela e me concentrar nela e pedir que aquela energia atinja o meu cérebro e assim eu me coligue mais comigo mesmo. E eu me coligando comigo mesmo, que eu me ligue mais com meus mentores. Não adianta eu fazer isso se antes e depois eu comece a brigar ou comece a me desestabilizar. Então, todo ritual é válido quando o maior rito se faz em vida, lúcida, no dia a dia. Porque senão vai ficar macete de bengala. Eu só vou melhorar na hora que eu estou executando. Só vou ser bom e me fazer bem na hora que eu estou fazendo. Entendeu, amiga? Mas o citrino, tá? Maravilhoso. O quartzo translúcido também maravilhoso em si. Pormenores aí a gente deixa para outro momento, quando o tema for cristais e coisas assim. Obrigado, Rafa. Você falou assim que estava na minha cabeça aqui, que foi a respiração e a meditação, né? Eu faço alguns trabalhos bem fortes, onde a gente expande muito, o Edson sabe. Não vou vir falar porque não é o tema hoje do nosso assunto aqui. E eu, como tenho déficit de desvio de atenção, a pessoa fica pensando em várias coisas ao mesmo tempo, hiperatividade, às vezes a concentração é difícil, ainda mais quando você está em estado de alteração de consciência. Então a respiração é bem válida e eu procuro focar em algum ponto para poder me concentrar, às vezes numa imagem, às vezes numa pairagem e até mesmo em Jesus pregando em cima do monte para poder me concentrar. É isso, Edson. Agora a gente está sem perguntas aqui, Edson. Você quer abordar algum assunto? Pode tocar ficha, Rafa. Se você tiver alguma, a gente vai conversando, porque é um assunto interessante. Eu gosto de cutucar, né? Eu falei pro caboclo, eu não queria, mas ele falou, vai. No meu Face tem um monte de bandista. Se habilitem, meus irmãos, fiquem à vontade, vocês não são obrigados a participar. Porém, a gente está aí para isso mesmo. O Edson não está aqui para ganhar palma, não. Eu estou mais acostumado com vaia e não estou aqui para criticar ninguém. Porém, a gente acha estranho, porque quando são outras lives, outros temas, as pessoas caem, né? Vamos lá, vamos perguntar quando é Umbanda que poderia ter oportunidade de retribuir, contribuir, dividir o seu conhecimento, mas a gente entende também, a tempo ao tempo. Né? Tempo ao tempo mesmo. O que eu posso falar também, Rafa, que já você me cutucou aí de uma forma saudável, é do manifesto das entidades, né? Eu fui em alguns lugares. Cara, eu sou muito autocrítico até com as incorporações que o Edson tem. Entendeu? Muito mesmo. Muito autocrítico. Mas não é crítico com as entidades, é com o Edson. Tanto é que eu já falei e falo várias vezes, eu sei quando é o meu psiquismo atrapalhando ou quando não, porque é a missão, a maior missão do médium mediante a sua entidade não é incorporá-la bem. É estar bem para que a entidade incorpore. Se é assim, ele tem que usar um monte de apetrecho externo, que o use, mas o melhor de todos vai ser a reforma íntima. Então, fazendo a reforma íntima, usando meus banhos, minhas velas, minhas mandalas, minhas cabalas, que eu uso também, eu não sou hipócrita, eu tento me alinhar. E de vez em quando eu vejo que o pai Benedito está muito agitado demais, aquilo ali é coisa de Edson. Se eu Tanaka está muito eufórico demais, aquilo ali é coisa de Edson. Isso é fingimento? Não, isso é incorporação, é normal. Eu não vejo problema, porque a Umbanda não é minha, nem as entidades que militam nelas, na Umbanda, são minhas. Elas transpassam por mim. É muito simples isso para mim. Mas, porém, a gente vê uma coisa, que uma vez eu falei numa live, um amigo chegou para mim e falou assim, ô Edson, o Exu que tu trabalha anda a cavalo? Eu tô sorrindo, viu, Rafa? Eu não tô rindo da pessoa, não, porque ela é daqui de Salvador. Aí eu falei, por quê? Não, porque eu li num livro que todo Exu vive em castelo e tá em cavalo. Eu falei, olha, meu amigo... Aí eu conto o que eu falo, né? Das minhas experiências de clarividência. Agora pode até parecer suspeito,
Mas na época que eu era da igreja, assim, eu me lembro uns 12, 13 anos, menina até menos, a gente ia fazer sopa para doar, e a gente pegava também, numa igreja na Parada 21, bairro Agronomia, que a gente chamava na época do Riacho, porque tinha um córrego grande que corria lá. Quem mora aí por aí sabe. Aí na parte de agronomia, Partenon. E eu me lembro que deve ter essa igreja ainda em pé. Eu ficava na fila, eu levava lá aquele saco, os meninos, tudo. Cansei de ver Exu na porta da igreja. E não estava a cavalo, não. O Exu estava com uma moto. Eu já falei isso aqui já várias vezes. Tem gente que não acredita e nem deve acreditar no que eu falo. Cada um se apega no que quiser. E eu vendo, eu não pedi para aquilo. Eu rezando o nome do Senhor, não tinha nada a ver com o Exu. E eu vi aquele cara de preto, ou se não todo de cinza, como se fosse um policial do GOI, só que um futurista, né? E a moto não tinha roda. É isso que ficou guardado na minha cabeça, que eu me lembro que tinha uma senhora que era Dona Cândida, se eu não me engano, e eu tive a leviandade de falar para ela, nossa senhora, aquela mulher chamou minha avó, chamou meu avô, me exorcizaram trocentas vezes lá dentro daquela igreja, perto disso aí. Mas aí eu parei de falar, porque a minha avó, graças a Deus, ela tinha clarividência, por mais que ela gostava da igreja, ela dizia, meu filho, não fale, não fale, não fale. E eu parei de falar, mas eu era uma criança inocente. Era, agora eu não sou mais. Mas eu olhava aquilo, para mim era normal. Aí eu comecei a largar de mão. Aí, como eu larguei de mão, e hoje eu sei que as entidades podem ler o nosso pensamento, quando eu passava e via eles, que não era sempre, mas quase sempre, eles fazendo a guarda ali daquelas pessoas, e outra, não era de noite não, era o dia. De dia, eles batiam no peito, aqueles símbolos, né, aquelas armas elétricas, aquilo ali, mas nunca, nem livro de Chico Xavier eu tinha lido para saber daquilo. Então, quando uma pessoa me pergunta isso, eu respondo não. Nem todas as entidades usam cavalo, moram em castelo, nem todos os Exus são guardiões, como a gente se conhece, nem todos os Exus são Exus, como a gente conhece, com capa preta, com cartola, com vestido colorido e tá. Por exemplo, eu como médium, eu trabalho com o Exu de Estranca-Rua. O Exu de Estranca-Rua, ele combina mais, vamos dizer assim, com a egrégora do Pai Rubens Saraceni. O Caveira combina mais com a egrégora da Umbanda Esotérica. O seu Zé Pilinta das Almas combina com nenhuma dessas, porque ele é totalmente avesso à religião, ele já falou isso, combina mais com os guardiões, que o Robson Pinheiro fala, que eu não tenho contato com o Robson, e eu já via o que ele escrevia, eu não estou puxando o saco dele não, mas eu via, vou fazer o quê? Robson começou a escrever livro agora, eu estou com 44 anos, eu estou falando de coisas que eu via com 6. Então, bate o que o Rafael falou, no plano espiritual tem egrégoras, propostas, grau de consciência, aonde todas, exatamente todas, estão trabalhando para o bem em Cristo, se assim é de Umbanda. Isso eu posso garantir. Agora, eu não posso dizer que todo Exu que trabalha é da egrégora da Umbanda Sagrada. Que todo Exu que vem é Exu que trabalha com banda esotérica. Eu não posso fazer isso. Seria uma inconsequência. Eu, médium, querer impor isso para a espiritualidade. Agora está na hora da eu, médium, entender que os Exus que eu trabalho, porque eu trabalho em tal egrégora, eles se adaptam. Eles vão se adaptando. Ou, se não, eles têm também, vamos dizer assim, mediante ao script da sua evolução, este manejo para executar. Isso não é ser mais evoluído ou menos evoluído. Para mim, todas as umbandas estão na mesma evolução. Eu não posso falar por nós. Os médios, a questão quase sempre somos nós. O Edson, não é as entidades que o Edson trabalha. O problema é o Edson. O Edson que é o complicado, o carente, o doente, sei lá. Mas as entidades estão aí para trabalhar, entendeu? Mas eu posso dizer assim, tem entidades que eu já vi com cavalos, em projeção astral, já vi castelos, tem tudo isso aí. Como também tem dimensões onde os Exus também penetram no umbral, com um maquinário que eu nunca vi aqui ainda, extremamente evoluído. Né? E outras roupagens também, que são Exus, se chamam Exus, né? Bem evoluídos. Mas aí é tempo ao tempo e a Umbanda é de todos nós. Eu não posso dizer que a gente entende assim, mas a Umbanda é de todos, com certeza. Fica à vontade, Rafa. Com relação ao arquétipo, né? No meu particular, eu acho que o médium,
Pode ser o mais simples possível, ele pode até trabalhar de bermuda e camiseta se for necessário para ele prestar uma caridade. Falar uma coisa aqui, não sei se vocês sabem, mas isso daí não sou eu que estou falando, já foi falado em outras lives. O mesmo senhor Destranca, que o Edson trabalha, ele manifesta em mim também. Comigo ele vem de 2 roupagens. Depois eu estava até vendo, ele vem com uma calça, cor de cana, uma camisa cinza e um chapéu parecendo o chapéu do Zorro. Quando ele vem de Exu no terreiro. Quando a gente já trabalha na mesa espírita, ele já vem já de um terno preto, um chapéu e óculos escuros. Só levantando aspas, eu conheci o Rafael através do Destranca-Rua, porque eu não conhecia o Rafa. O Exu que disse, sem eu conhecer o Rafael, que eu moro em Salvador, o Rafael no Rio de Janeiro. E ele disse, tem um rapaz lá no Rio de Janeiro, assim, 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 que eu trabalho com ele. E você vai conhecer ele. Quando eu conheci o Rafael, eu disse, rapaz, você é o cara que o Destranca-Rua disse que ia conhecer. Então, eu não conhecia o Rafael, para depois as pessoas não pensar, os caras combinaram. Não, tem nada. O Rafael sabe, não tem nada de combinado, né, Rafa? Só para deixar isso bem claro. E essa coisa, tem um guardião que vem como mago, com roupa de mago, tem outros que já preferem um terno mesmo simples. Às vezes, o mesmo guardião que às vezes está eu já vi isso, numa roupa espírita como doutor, dependendo do trabalho, está com um tridente na mão. Mas não é você saber entender a funcionalidade de cada trabalho. Ele falou uma vez para mim, o seu Tranca-Rua das Almas, que eu também trabalho, que é meu pai. Uma vez ele veio, se manifestou no meu pai para me dar um recado que eu estava fora de mim. Ele falou, você está vendo como eu estou diferente? Aqui é uma coisa, na casa espírita é outra, na igreja é outra, no candomblé é outra. Cada lugar, eles se adequam à realidade daquela egrégora. É isso. A mãe Jana, Edson, está acompanhando a gente aqui. Boa noite, Manjana, salve suas forças. Ela falou assim sobre a concentração. Ela falou esvaziar a mente, meditar e respirar, né? Esvaziar a mente também é muito bom. Esvaziar a xícara. Agora tem uma pergunta aqui. O que você acha que está faltando para a Umbanda evoluir a ser uma religião de regeneração de consciências? Qual o nome da pessoa? Leonardo Bucolo Francisco. Bucolo Francisco. Eu entendo assim, Leonardo, não só Umbanda, mas todas as religiões, ou a maioria, não posso dizer todas porque eu não conheço todas, são evoluídas. O problema está com o Edson, que é o médium, que é o adepto. Entendeu? A Umbanda, só para você ver a complexidade que é a Umbanda, Leonardo, não sei se você é um bandista praticante ou não, isso também não difere, meu amigo. Uma vez eu falei isso aqui e falo, por eu ter um pouquinho de clarividência, quem me conhece sabe, nunca eu vou desfazer de um médium iniciante, porque eu tenho esse título chamado sacerdote, que para mim está na parede, mas é um papel. Papel. Quem me dá esse título, se lá me deu, é espiritualidade. Porque enquanto eles não me dão, não tem nada. Sou eu. E mesmo que me der, é mais uma responsabilidade. Não é uma escada que sobe. Pelo contrário, eu vou ter que descer e mexer no charco, passando pelos meus e tentando ajudar os outros. É simples assim. E não é ser bonzinho, não. É fazer papel de médium. Só isso. Nada mais. Agora, eu entendo assim, Leonardo, vai muito o nível de conscientização. Então, não é um nível evoluído para fora angelical, mas vai muito o nível de conscientização do médium, do praticante, mediante a sua religião e perante a sua religiosidade. Porque, por exemplo, a doutrina espírita, como o Rafa Calora puxou, não tem nada a ver com a Umbanda, entre aspas, mas espírita é espírita. Eu não posso dizer que todos os espíritas, todos os católicos, todos os evangélicos são atrasados e não é uma religião de regeneração. Porque se eu já fui evangélico da Assembleia de Deus, se eu interpretar o evangelho, principalmente o de Jesus, com amor, nossa senhora, o Pentecostes é uma egrégora evoluída. Agora, se eu interpretar o evangelho com rancor, lascou. Mesma coisa é Umbanda. Se eu depositar na religião e na religiosidade todo o desvelo da minha vida, toda a força da minha vontade, todo o meu ser em termos de consciência, em evolução, em nutrir, em se nutrir, em pensar e sentir, e só ficar almejando de fora
através de ritual, de prática, de rito, de tudo isso que a gente vê, só para fora, para fora, para fora, para fora, e eu não fazer reforma íntima por dentro, eu posso e vou com certeza ajudar muita gente, mas o menos ajudado e favorecido vai ser eu, porque o meu grau de consciência estagnou, porque eu estagnei em mim, na religião, pela pobreza de religiosidade que eu tenho. Então o problema não é a religião Umbanda. A Umbanda, ela é uma religião evoluidíssima, muito evoluída. Não falo isso por ser umbandista não, meu amigo, porque não é a Umbanda que enche meu prato de comida, não é as entidades da Umbanda que me dá o meu ganha-pão. Agora, eu partilho através desse amor que eu tenho pela Umbanda e deste respeito e amor que eu tenho com as entidades espirituais, a minha paz de espírito, mas também não depende deles eu ter paz. Mas aí necessita da maturalidade dos médios. Talvez vão falar a mesma coisa de que eu, ou muito mais evoluídos, com uma paciência, com uma calma, que se transfigure mediante o que as pessoas se creem ouvir em suas casas, e assim, mediante aquilo que elas se fazem confortáveis pela sinfonia do tom da voz, pela menos complexidade da explicação. Então, a dificuldade está no Edson que fala, na pessoa que ouve, nem em mim nem nela, é grau de consciência, grau de conscientização. Aí vem o que o Rafael falou, tem pessoas que vão ter a Umbanda, o Rafael não falou bem isso, agora só estou complementando, como uma bengala para suas carências, tem outros que vão ter uma Umbanda como uma ferramenta, mediante seus delírios, tem outros que vão ter qualquer outra religião, não só a Umbanda, como medicamento, mediante as suas ansiedades, né? E raríssimos, ainda poucos, ou talvez entre os muitos, vão ter a Umbanda como religar em amor fraterno com outro semelhante, que não se assemelha em conceitos filosóficos, religiosos, práticos, magísticos, místicos, teosóficos e até humanos, mas a Umbanda me liga ao outro diferente de mim pela fraternidade humana de estarmos existindo na mesma época, ou até em dimensões diferentes, mas com a mesma qualidade, um espírito eterno e no mesmo planeta. Isso é Umbanda, então como é que ela não é evoluída? Eu entendi a sua pergunta, irmão. Mas a Umbanda, ela é extremamente evoluída e ela é, sim, uma religião-ciência. Tomar a Deus ainda vai demorar, eu não vou ver isso, mas pelo menos na carne, talvez eu vá voltar mais umas 3, 4 vezes sem ir lá. Mas se eu vir um bandista, talvez daqui a uns 300, 400 anos, a Umbanda será uma ciência fraterna, do espírito, num amor benevolente, mediante a beneficência de cada um perante o seu benemérito de ser o que são, né? Conceber o que já se é, o bem um para o outro. Mas até lá vai ter esse monte de coisa que tem aí, que não é a Umbanda que faz com as pessoas, mas é as pessoas, mediante as suas bandas dentro da Umbanda, atribuem a mesma Umbanda, né? Imbuem a mesma Umbanda e dão a mesma Umbanda, porque a Umbanda de Manaus é a Umbanda de Manaus, pô. Não é a Umbanda do Rio de Janeiro, não, a Umbanda dos rincões entre Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina não é a mesma Umbanda mediante ao Piauí, a Maceió. A gente não vive numa caixinha de fósforo dentro do terreiro, a gente vive num continente gigantesco. E a Umbanda abarca com muito amor, como uma mãe, num senso fraternal, não maternal apenas, aos modos viventes e de consciência, a transparência dos sofismos, dos achismos, dos misticismos, dos pragmatismos, das ansiedades das pessoas, sem corrompê-las, mas trabalha muito devagar, mas continuamente, em mantê-las cada vez mais num padrão de amor próprio e no mínimo do respeito à vida alheia. Isso é a Umbanda de todos nós. Então a Umbanda, para mim, meu irmão, ela já é uma ciência regeneradora. Agora, eu não posso dizer que todos os umbandistas, inclusive eu, concebe essa filosofia, arte e religião cósmica, que aqui se materializou como Umbanda, como algo assim. Aí é tempo ao tempo, não posso falar por todos. Muito obrigado, Rafa. Fica à vontade, irmão. Eu também vou pela mesma linha do Edson. Para mim, a Umbanda é uma ciência, filosofia, arte, também religião de regeneração. Porque eu sou exemplo, para mim, o quanto eu me melhorei depois que eu me tornei umbandista também, que eu não sou só umbandista.
Foi assim, para mim foi uma virada de mesa, assim, para mim. Graças a Deus. Até para quebrar meus preconceitos, que eu era preconceituoso contra a religião, achava que sabia tudo e na verdade a gente não sabe de nada. A gente está sempre. Não tem como a gente saber tudo. Só quem sabe tudo é o Pai, que é onisciente e onipotente. Se entidade de mais luz que tem, às vezes eles falam, quando chega um consulente vai falar, meu filho, obrigado, meu pai, eu agradeço você pelas suas palavras, que eu também estou aprendendo. É isso. Eu acho que vale muito. Uma vez eu perguntei pro seu Águia Branca, eu falei, pai, mas por que o terreiro tal é assim, assim, assado, e outro é assim, assado? Aí fala, meu filho, no dia que você tiver o amor verdadeiro dentro do teu coração, você trabalha em qualquer lugar. É isso. Então, vamos então às perguntas, né, Edson? Edson, boa noite. Por que é tão difícil encontrar, eu já meio que respondi, um terreiro de umbanda simples, sem tantos apetrechos, apenas com amor e união entre os irmãos de fé? Então vamos falar de novo. Com ou sem apetrecho, o que não pode faltar é o amor. Eu não estou lhe corrigindo, meu irmão ou minha irmã, que faz essa pergunta dessa forma. A questão aqui não é o que se usa. A questão aqui é o que não deve se sonegar, que é o amor e o respeito aos nossos semelhantes. A questão não é o que se usa na Umbanda. A questão é o que não devemos sonegar, que é o amor e o respeito sem impor condição aos nossos semelhantes, para trabalhar mediante uma espiritualidade tão elevada, tão amorosa como a Umbanda, seja ela qual for, com o nome que for, que é de todos nós. É simples assim. Então, se a pessoa, né, apesar que a resposta dela já a pergunta dela já é uma resposta. Se eu me afinizo com uma Umbanda que não tenha muito apetrecho, eu procuro uma Umbanda que não tenha muito apetrecho. Tem pessoas que necessitam de tambor, né, de agogô, de agê, que são instrumentos da Umbanda, de várias velas, de várias roupas, de várias coisas. Se tiver amor, é válido. O que desvalida ter ou não ter apetrecho é a falta de amor no coração das pessoas. Porque não é uma roupa colorida que vai me curar, que vai transformar a minha moral. Não é uma cabala, não é uma mandala, por mais que tenha uma energia, porque se eu entender que eu vou mover uma energia que envolve uma sintonia cósmica, não é um feito para fora que vai transformar um fato para dentro se eu não acometo a reforma íntima, se eu não me confronto com a minha melhor interior, porque daí não é magia, aí é simpatia. No caso, até minha avó, que era evangélica, fazia com chazinhos que ela fazia lá, xarope, para vender para as pessoas. Porque a verdadeira magia da Umbanda é a transformação por dentro, não apenas o ato magista para fora. Se isso se converter, aí vira bagunça mesmo. Entendeu, minha irmã? Então, todo lugar é válido que tenha amor. Por isso que é bacana a gente ir nos lugares, não com dúvidas, receio e desconfiança, mas procura saber qual é a apetrecho. Eu sempre falo isso, hoje temos aí o Facebook, o Twitter, o Instagram. Nós estamos numa era que não tem como as pessoas manter o que não são por muito tempo. Num mundo onde as pessoas, muitas das vezes, não todas, qualquer coisinha já é motivo para discutir, para brigar. Eu vou contar uma para vocês, até para o Rafa. Tem um rapaz que... eu não vou dar o nome, obviamente, né? Agora ele parou e se voltar também vai continuar. Ele encheu o meu YouTube de palavrão, de um monte de coisa, falando mal das entidades que eu trabalho. Falou que eu me fingia, que o que eles falavam era tudo errado, que não era não. Eu não tirei. Isso é coisa de 2 anos atrás, até nem fui mais ver, mas tá lá, só se o YouTube tirou, que eu não vou tirar. E outra coisa, em nenhum momento eu fui grosso com ele. Só evidenciou que ele é um cara doente. Por que eu estou comentando isso? Eu estou me fazendo de coitado? Não. A mesma coisa é um sacerdote da Umbanda. Eu, quando eu vou palestrar numa casa, eu entro no Instagram, eu procuro saber, eu olho o que a pessoa escreve, o que a pessoa fala, entendeu? Se eu for convidado para fazer uma palestra para a Umbanda Sagrada, é óbvio que eu não vou falar desse jeito, eu vou falar sobre a Umbanda Sagrada.
Se eu for numa casa para falar sobre Umbanda esotérica, eu vou falar sobre Umbanda esotérica. A gente tem que saber se pôr nos lugares, mas sempre aguçando a fraternidade, seja na sagrada ou na esotérica, além da religiosidade. Tem que ter a fraternidade em Cristo, a igualdade, além da cristã, crística em Cristo. Então, a gente entende isso. Cada casa é casa, cada caso é caso. Agora, a gente tem o livre-arbítrio. Se está se sentindo mal, eu, se eu me sinto mal num lugar, vejo que mesmo tendo amor, aquilo é demais para mim, eu não frequento, eu vou em outro lugar, vou numa casa espírita, vou numa igreja católica, ou até mesmo na igreja Assembleia de Deus, na igreja universal, bater uma palma, louvar um pouco, qual é o problema? Eu já cansei de ver Exu nesses lugares, principalmente eles. Não tem problema algum, não incorporando nas pessoas, mas guardando, porque nem todo mundo que está ali, como nem todo mundo que está numa casa de Umbanda é são, é doente. Luz e trevas tem em tudo que lugar, em tudo que religião. Entendeu, minha irmã ou meu irmão? Então, eu entendo e concebo assim. Para mim, me dá paz. Agora, eu não vou tirar a paz do outro e dizer não vá, ou vá. Ou dizer ali é melhor, aqui é pior, não. Para mim, todo lugar é bom se tiver amor e caridade. A Umbanda não mata, não faz rituais com animais, se for Umbanda. Isso aí creio eu que qualquer umbandista sabe. A Umbanda não cobra dinheiro de ninguém para fazer ritual, tá? A Umbanda não fica, né, eu posso falar por mim, eu trabalho desde criança, desde os 8 anos, em taipa. Depois das taipas eu fui sacar carvão, depois de carvão, trabalhei no ferro velho, depois no ferro velho, fui fazer curso de pedreiro, depois de pedreiro marceneiro, e depois terapias, aí foi. E hoje eu sou eu, amanhã eu não sei, mas acho que vou continuar sendo eu mesmo. Eu nunca vivi da religião, e não contesto quem vive, mas se falar de Umbanda, Umbanda não é uma profissão, Umbanda ela é uma filosofia de caridade, onde quem se titula e quem tem o título de sacerdote não é para ter poder sobre uma corrente, é para ter dever sobre uma comunidade, em ele, além do seu senso de religião, ter em fato vivido um exemplo de cidadão. Mas se as pessoas acham que é diferente, não vai ser eu que vou mudar, né? Fazer o quê, né? Fica à vontade, meu amigo. Tem um comentário aqui da Manjana que eu gostaria de ler aqui, que ela fala da concentração, ela fazer os preceitos antes das giras e boa alimentação. Quer Ela comentar, fala, Edson? posso sim. Se você quiser ajudar também, dar uma pincelada, joga duro, irmão. Fazer os preceitos. Fazer, para quem é de Umbanda, o que é preceito? Porque nem todo mundo que vai olhar aí talvez é de Umbanda. Preceitos é acender minhas velas no congá, no altar, onde tem as imagens. Para quem tem casa de força, ir lá, bater uma sineta, fazer lá os seus ebopa, Exu, as suas proteções, né? Os seus pontos de força. Isso é fazer o preceito. E o processo da alimentação é procurar ter uma alimentação mais saudável, no sentido de não comer coisas tão pesadas. Até porque a gente vai doar o nosso corpo a mentores muito mais sutilizados. Então eu não vou incorporar numa corrente de Umbanda com um bucho cheio de carne de porco. Com a feijoada de ontem ou de agora, de 2 horas atrás. Pode acontecer a incorporação? Pode, por misericórdia das entidades. Mas vai dar muito trabalho a eles. Então eu preciso ter essa consciência. Entendeu? Eu não sou obrigado a ser vegetariano, ser vegano ou deixar de ser carnívoro. Cada um tem seu nível de consciência. A questão aqui não é essa. Cada um sabe de si. Entendeu, Manjana? Agora eu entendo assim, o maior preceito que qualquer um pode fazer é a reforma íntima, o seu caráter, porque o preceito é válido, mãe. Muitas vezes, quer ver uma coisa? Uma vez eu fui num lugar, em Florianópolis, que eles faziam, não sei se ainda fazem, porque a senhora ela ia viajar para a França. Brasileira, casada com francês. Mas a Umbanda que ela cultuava lá, eu estou com 44, na época eu tinha 36. Era uma Umbanda muito assim, misturada com bruxaria europeia. E é interessante que o pouco que eu fiquei 3 meses, assim, conhecendo a pessoa, não é tipo assim, vigiar e deduzir, mas eu não vi nada que dissesse que ela era uma pessoa ruim, mediante o que ela fazia. Também não estou aqui para titular alguém bom ou ruim. Mas tipo assim, eu senti uma energia boa com ela. E uma vez eu perguntei algo para ela, e graças a Deus naquele dia eu estava com o espírito tranquilo, que talvez se eu tivesse agitado eu não ia pegar
o que ela me disse. Ela disse assim: Edson, eu estou fazendo esse monte de preceito aqui, mas repara as pessoas que vão vir na minha casa, por favor. Aí eu reparei. Eram pessoas com problemas gravíssimos de depressão para suicídio, a maioria. A egrégora que visitava ela só era essa, pessoas encarnadas. E pessoas com problemas horrendos envolvendo bullying com pedofilia. É nesse nível. A mulher atendia 12, 10, 8 pessoas em dado momento. Eu fui lá para ajudá-la, tudo, fui conhecer. Resumindo, depois terminou todos os trabalhos, muito pesado, gente chorando, aquela coisa toda, o obsessor chegando, os trabalhos sendo feitos, tinha outros médicos, 2 médicos, se eu não me engano, 2 médicos mesmo, fora o marido dela. Ela chegou para mim e falou: você tá bem? E eu disse: não. Não estava bem, eu fiquei pesado pra caramba, me sentindo mal, porque a gente trabalha com os irmãos obsessores, né, servindo de matéria para eles virem. Ela me deu um passe, papapá. Ela falou: meu filho, eu tô leve como uma pluma. Eu entendi que ela não estava debochando nem mangando de mim. Eu entendi que o nível moral dela mediante o trabalho, que a preparação dela foi muito anterior ao preceito que ela fez. E eu entendi que os preceitos que ela fez foram mais efetivos em mim, que fui lá de visita para a corrente para não pegar tanta energia e carga negativa, como nas próprias pessoas que foram lá desavisadas muitas vezes, que em algumas casas espiritistas ou espirituais, inclusive de Umbanda, necessita algumas recomendações, né? Você não vai sair de um bar cheio de cachaça na cabeça para entrar numa casa de Umbanda tomar um passe. Pode acontecer, mas não é correto uma pessoa fazer isso. Não é sensato, não é educado vibracionalmente. Mas os espíritos estão lá para acolher. E nós, seres carnados, também, desde que a pessoa não faça bagunça, é um doente que está ali, quando não, menos um obsediado, ou um desavisado. Entendeu, Rafael? Então, a gente entende que, mediante as complexidades das coisas, a Umbanda simplifica tudo. A gente entende que, mediante as complexidades das coisas que o Edson Rosa fala, a Umbanda é o que tem de mais simples. Então, faço o preceito, mãe Jane, eu faço. Né? Quando eu vou para Porto Alegre, tem a casa lá, Pai Benedito e Vovó Maria Conga, que eu não sou dono dos tijolos nem da espiritualidade, e eu asseguro a casa, ancoro ela com todas as egrégoras que eu puder. Porque eu sei que quem vai ir lá é só a gente pesada. E também sei que o dirigente encarnado sou eu. E eu não sou leve. Eu não sou leve. Falo aí, vai ficar gravado, eu não sou leve. Mas eu tento. Então, eu ancoro de tudo que jeito. É simples assim. Agora, eu não posso dizer que em todas as casas tem isso. Como eu já disse, eu fui em casa que nem vela tinha sido, não tinha. Não tinha nem assentamento de Exu físico. E o que eu mais vi trabalhando na rua era Exu, de vários níveis até. Até eu falei isso até foi uma vez numa Rádio Reforma Interna, ou Reforma Íntima, também está no YouTube, sobre isso. Nessa casa que eu fui, tinha Exu aí que andava a cavalo e tinha Exu futurista, tudo misturado. Eu não perguntei para eles, que os caras não iam parar para me dizer por que eles estavam ali, mas eles estavam trabalhando, com certeza, para o bem. Agora, o que estavam fazendo cada um mediante o seu nível funcional, não sei, mas eu posso dizer e assegurar, era para o bem. Então, isso é fascinante. Por isso que todo médium precisa ter estudo. Autoconhecimento, a melhor incorporação sempre vai ser em si mesmo o médium bandista, para depois querer incorporar outra consciência. Mas hoje, muitas das vezes, as pessoas preferem saber se a vela é da cor tal, se o vestido é assim, se o canto é esse, mas a essência da coisa se desconhece na mesma, que é nós apenas ser médium desses louváveis espíritos dessa corrente luminar chamada Umbanda, que, repito, é de todos nós. Mais umas 2 perguntas dá, Rafa, uns 10 minutinhos que rola. Eu vou falar rapidinho sobre preceito e alimentação. Eu sigo um pouco os preceitos, não todos. Me baseio muito em relação ao preceito, aquilo que a gente nutre dentro da gente, alguns movimentos que a gente faz no nosso dia a dia. A alimentação, a Ed sabe disso, eu tenho intolerância à farinha. Já não como, já fiz teste se eu comer um pão de manhã cedo, no dia da sessão, da gira que seja. Não me desenvolvo bem. Onde eu trabalho, a gente faz gira de Umbanda mesmo, mensal. A gira leva o dia inteiro, começa às 10 da manhã, acaba às 8 da noite. Eu, Rafael, me alimento bem de manhã, horas antes, bem cedo.
e depois passo praticamente o dia todo sem comer, porque não me adapto a comer durante o trabalho, porque tem um intervalo, o pessoal almoça e volta. Eu não almoço, eu faço como uma fruta, uma mandiocazinha, porque depois eu vou trabalhar com preto velho na parte da tarde. O Ed sabe, minha linha de trabalho também não é leve, então eu prefiro manter essa coisa, mas respeito. Eu acho que a coisa do preceito do banho também foi aquilo que a gente falou. Vai da proposta da família espiritual de cada um e o serviço que você vai prestar perante os trabalhos a serem realizados. A mãe Jana, vou só aqui para já consertar, fala dos banhos de ervas. Eu tomo banho de erva antes, depois, às vezes, se eu achar que sinto necessidade. Acredito na força das ervas. Trabalho com erva de descarga, erva de radiação. Sempre nessa linha. Às vezes você tem que descarregar e depois irradiar. Ou às vezes a pessoa já está muito descarregada e você só irradia. Isso daí durante o estudo das ervas. Então aqui vamos para do Roberto Salgado, Edson. O momento atual fechou muitos locais físicos de culto, mas abriu muito mais em cada um. Concorda? Totalmente, porque desde que você entenda que esse momento que a gente está vivendo aí de quarentena está mostrando que cada um de nós é sua igreja, na verdade sempre foi e sempre deveria ser, que cada um de nós é o seu templo, e sempre foi e deveria ser, e a Umbanda é uma religião, ciência, filosofia, arte e religião que nos traz isso, essa conscientização. A Umbanda que eu falo, eu não estou falando do Edson, e também não leva mal os ubandistas, nem dos ubandistas, estou falando da Umbanda. A Umbanda traz isso, Roberto, ela traz essa conscientização, tá? Que cada um de nós é o seu templo, Deus está dentro da gente. E se está dentro da gente, a gente precisa desfazer do que está lá fora, mas a gente também não vai se vender barato, né, pelos brilhos, pelas miragens, pelo lúdico, pelo ilusório e pelo temporal. A gente vai simplesmente mergulhar para dentro, né, e se eternizar, mesmo que a gente tenha um tempo aqui ditado no corpo físico, mas se eternizar em sentimentos bons. Eu peço licença também ao Roberto, mas eu vou ter que responder essa pergunta aqui, que é da Maria de Denis, que é bem interessante, o Rafa estava falando e me veio. Ela fala assim: boa noite, Edson e Rafael. Quando que mudou do início da Umbanda, que chegou aqui pela mediunidade de Zélio, pelo Caboclo Sete Encruzilhadas? Está perguntando do que mudou em si. Eu vejo assim, a Umbanda não mudou. O que mudou foi deixar o desleixar da simplicidade dos seus medianeiros mediante a Umbanda. O simples, ele pode ser altamente tecnológico, quando também há a simplicidade do manejo da tecnologia. Entendeu, Maria? Eu posso fazer com galho de arruda com simplicidade, é amor. Eu posso fazer várias bandejas e um monte de coisa e junto com a arruda. Se for amor, é simplicidade. Porque mediante o universo, mediante as pessoas e o universo de cada um, há de se sintonizar ou não com algum agrupamento que necessita disso, ou não. Então, a gente entende que a Umbanda continua simples. Eu não posso dizer que nós, médios, eu, Edson, sou simples por ela. E me faço simples por ela. E na simplicidade ainda continuo trabalhando nela. É aí que está a grande coisa. Entendeu? Então, a gente entende também esse processo. E do processo que o irmão, o Roberto Salgado, tinha perguntado anteriormente, né, sobre os processos físicos, os cultos estar fechado, realmente é uma oportunidade de a gente abrir o nosso oculto por dentro e começar a praticar o verdadeiro culto, que é a reforma íntima, que é a conscientização, né? Praticar não na teoria, sair da teórica e ir para a prática mesmo, né? De se rever no que faz, de se perceber no que é e se notar no que já existe em nós. Então a gente entende que a religião ajuda, seja ela qual for, inclusive a Umbanda, mas o que transforma é a nossa intimidade, dependente da banda que a gente siga, né? Mas dependendo do grau de sintonia e sinfonia que a gente irradia, vibra
em frequência, né? Ou em frequência vibra na sintonia recíproca ou não com os nossos mentores, ou recíproco ou não com alguns obsessores. Aí é a lei de sintonia. A lei de sintonia ela não é escrava de religião, nem de religiosidade, nem de feitos. A lei de sintonia está no fato da lei, do que você nutre, mediante correspondente ao que você faz. Agora, se você fizer o bem, que bom, mas se você por dentro se sintonizar pelo mal, é a lei. Vai pesar o que você faz ou vai pesar o que você é? É simples, em qualquer religião. Fica à vontade, Rafa, se tiver algum comentário. Comentar rapidamente, né? A pergunta aqui da Maria Denis, né? Eu acho que o que mudou foi a consciência, né? E o acesso à informação que a gente tem hoje, que é muito maior, pelos meios aí. Mas eu, graças a Deus, tive a honra de fazer parte da corrente de Seu Zélio. E eu falo para vocês, a ritualística é a mesma há 112 anos. Eles mudaram muito pouca coisa para dizer quase nada. O jeito, eles não usam tabaco, não usam palma, é só ponto cantado. Usam muito ponto de pemba riscado, muita vela, muito charuto até hoje, que tem casas que não usam. Hoje na casa que eu trabalho a gente não usa charuto para caboclo, nem guardião. Eles não trabalham com guardião, só em sessões fechadas. É a mesma coisa, mas é aquilo que a gente fala já falamos posteriormente. O que está dentro da gente, do médio, do corpo, mediúnico é o que vale. É o que a gente nutre. É o que a gente vai poder botar para fora. E mais importante, o médium, ele cura, mas antes de tudo ele se acura. É a gente curando que a gente se cura das nossas mazelas, das nossas dívidas kármicas, do nosso desamor e vai aprendendo a cada momento. Quanto ao momento atual, eu não parei de trabalhar. Só mudei a minha forma de trabalhar. Tenho feito trabalho só eu e minha companheira dentro da quarentena, com a minha família que a gente já faz evangelho no lar, as lives que não deixam de ser um trabalho muito importante, que isso daqui tudo está movimentando a espiritualidade minha, do Edson, a de quem ajuda com as perguntas, a dos irmãos obsessores que estão escutando também, para aprender. É isso. A Márcia Calmon dá uma boa noite para a gente, Edson. Boa noite, Márcia. Você vai poder seguir com as perguntas? Tem mais duas, Edson. Pode sim. A gente fecha em 1h20. Tá. Vou fechar na pergunta da Márcia, tá? A Cíntia Amaral. Boa noite. Qual é a relação do médium em relação às entidades que são guias? É afinidade ou é aquilo que o médium tem de aprender em relação aos momentos dados? É muito interessante a pergunta dela, porque uma vez eu fiz um comentário aqui e não foi uma crítica. Eu falo como médium de Umbanda, não como sacerdote de Umbanda, que por mais que o papel diz lá que eu tenho isso, já há mais de 15 anos. Falo como médium, como qualquer um aí que está aí, que se sente mais um médium. Eu acho ainda muito pobre a literatura mediúnica da Umbanda. Porque para mim desenvolver minha mediunidade não me interessa se Pombogira é deusa, não me interessa se o Exu tem 7 covas, não me interessa se o caboclo é isso, é aquilo. O que me interessa é como eu posso me fazer melhor para eles trabalhar. Essa deusa que realmente é a Pombagira, se o 7 covas é 7 covas, se o tranca-rua é tranca-rua, se o caboclo é caboclo. Eu sou muito assim, Rafa, tenho que jogar limpo com as pessoas. Então eu acho ainda a literatura mediúnica. Não estou falando de liturgia ensinando ritual, não estou falando de como é o orixá, estou falando do médium. O médium cara limpa com seus mentores, sem ritual nenhum. Sem liturgia, sem a cabala, sem mandala, sem magia nenhuma. A única magia é a reforma íntima. Ainda tem alguns livros, mas ainda é muito pobre a literatura umbandista para falar sobre isso. Porém, eu entendo assim, minha amiga, vai muito a situação. Eu não estou em cima do muro, não. Porque a gente entende que para uma entidade ter o grau de guia,
Ele não deve ser cego, que nem ele está guiando. Um amigo espiritual meu, no grau de guia, para me guiar, ele deve ver, não apenas com os olhos, mas ter um apuramento de amor e de amar muito melhor do que o meu. Não é superior, é mais refinado. Para que eu e ele não tropeçamos um no outro e fazemos algo errado. Então ele precisa ter uma elevação moral, ética. A palavra superior, para nós aqui, é meio complicada, porque fala superior, parece que a gente é uma formiga. E a gente tem que deixar de ser formiga e passar a ser só médium. Mas eu vou usar essa palavra mesmo assim. Um grau maior, mais rarefeito. Então, se ele tem um grau maior, não quer dizer que ele se aproximou de mim porque ele tem sintonia comigo. Tem alguns livros aí, espírita, né, que já a mediunidade espírita é rica, muito mais rica em sentido mediúnico em si, isso é uma realidade, e eu não sou espírita, não puxo o saco de religião nenhuma, nem da Umbanda, mas eu prezo muito os irmãos espíritas por esse acabouço maravilhoso que tem envolvendo a mediunidade. E deixando bem claro que depende do médium a maleabilidade da mesma sensibilidade e mediunidade, não deixando na mão dos mentores nem de ritual o que ele deve fazer por dentro. Por isso que a Umbanda, muitas das vezes, tem gente que ainda diz, eu respeito, mas que o meu guia foi um inimigo, foi um amigo de vidas passadas. Pode, mas não é lei. Pode ser um espírito que nunca passou pela tua vida, mas houve mandatos superiores e maiores, que só lá Deus sabe, os mesmos guias e os mentores, a parte espiritual, que nessa vida ele veio lhe guiar. Agora é muito interessante, que é uma coisa que é para os médios de Umbanda pensar. Eu ouvia, né, depois, a última vez que eu ouvi isso, eu não vou dizer quem foi um palestrante, porque era uma pessoa muito famosa, até no rádio e na televisão, ele se julga universalista, né? Ele tem uma espécie de ONG, eu não vou dar muita pista. E ele disse assim, a Umbanda, ela é baixo espiritismo. Eu não vou dizer o nome, por mais que essa palestra, se eu não me engano, ela está no YouTube até hoje. Ele não desfez da Umbanda porque a ignorância dele entende isso. E chamou de baixo espiritismo. Quem é umbandista e tem mais de 40 anos já deve ter ouvido isso. Algumas pessoas de outras religiões respeitadíssimas e até espiritistas ou espíritas falam isso. A Umbanda ela é do bem, mas ela é baixo espiritismo. E eu achei interessante que ele falava isso enquanto o caboclo, Frecha Dourada, dava palestra. O caboclo dando palestra ali, junto com o Dr. Bezerra de Menezes, e o cara me falando essa, velho. Então, por que eu estou trazendo isso? Para ver que a nossa intelectualidade atrapalha quando não tem uma moralidade de simplicidade de sentir as coisas. Eu não estou misturando, não, estou dando vários ângulos para ver se os irmãos umbandistas que estão me vendo entendam sentindo o que eu estou falando. O quanto os mentores, independente do nome da Umbanda que eles der, o que for que a gente executa, nos amam e nos respeitam de uma forma incondicional. Quem põe em condição somos nós. Então eu entendo, Cíntia, que pode acontecer o que acontece em casa espírita. Você vai numa casa espírita séria, onde os médios estudam. Uma vez eu fui numa casa, eu incorporei um mentor alemão que nunca incorporou em mim. Eu, Edson, ouvi a minha voz falando alemão, depois chegou o rapaz e disse, olha, esse rapaz aí, ele é um dos mentores da casa, um dos fundadores da casa. Ele foi vivo. Há mais de 50 anos atrás que ele está desencarnado. Isso foi em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Isso prova que o Edson é evoluído? Não. Isso prova que aquele ser ali não é o meu guia espiritual, mas vibrou para mim. Isso pode acontecer com qualquer médium. Agora, a Umbanda tem uma coisa estranha, né? Não, a Umbanda não, nós umbandistas. Aquela coisa, o Pai Benedito é meu, que é o mentor que eu trabalho. O Crispim é meu, o Pai José é meu. Não, eles não são meus, eles são do universo. Se um irmão da corrente tiver um ideal interior de se nutrir, vibrátil, compatível com a energia dele, eles vão incorporar. Não interessa se ele é dirigente ou se ele é um médium iniciante. Isso eu sei que muita gente não aceita. Aí vão usar a desculpa do casamento fluídico, né? Para não dizer falta de estudo. Então é complicado. Então, Cíntia, eu entendo assim, é muito amplo e muito relativo. O que você pode se apegar, com certeza não é a explicação que o Edson está dando. Não que eu estou lhe mentindo, eu estou falando mediante o meu limite de consciência. Agora, o que você pode se agarrar com unhas e dentes
é que o amor supera tudo, inclusive a minha ignorância de explicar e de nutrir certas coisas. Ao ponto de, se um guia precisar trabalhar com você, ele vai trabalhar durante 10, 15, 20 anos e depois ele volta ao manejo espiritual dele, que talvez não estava no script ser com você. Pode acontecer isso. Mas nós médios limitamos. Né? Isso se for um guia e mentor. Agora, se for um espírito, que tem também, tanto na doutrina espírita como na Umbanda, alguns espíritos tão qual carente aos nossos apegos, tão qual envolvido aos nossos apelos, que ainda necessitam, né, forma, modo, jeito, maneira de se portar. Aí ele se agremeia, porque talvez o Edson fala de um jeito, aí talvez ele se distancie, porque talvez o Edson vê de uma forma, não vê do jeito que eles querem. Aí não é guia nem mentor, aí é espírito amigo, companheiro, evoluindo tal qual como nós. O ego. Não posso dizer o amor incondicional. Também, mas mais o ego. Fica à vontade, Rafa. Com relação ao que você falou, eu entendo dessa forma, né, no meu ponto de vista. Lógico que a gente tem as nossas afinidades, né? Eu, graças a Deus, tenho alguns mentores meus, tenho alguns conhecimentos da minha ligação com eles, mas já aconteceu a mesma coisa. O Ed sabe disso. O Edson virar para mim: quem é fulano de tal? Na minha fulano de tal é isso, isso, isso. Ele falou: ele está querendo trabalhar com você. E um mentor meu, não é que se afastou, né, deu lugar para esse irmão poder trabalhar. Por quê? Eu trabalhando com esse irmão que pediu, para a gente poder fazer o trabalho, eu estou sendo mais útil que, quem sabe, nesse momento da minha vida, do que se eu estivesse trabalhando com o meu mentor. São as variantes da espiritualidade que a gente não tem como afirmar. Eles, como o Edson já me falou uma vez, eles estão sempre na frente. Sempre na frente, e não há médium exclusivo. Não é exclusivo. Não há médium exclusivo. Se você é médium, o mais certo da sua mediunidade é que você não é exclusivo. E outra, nem muito menos insubstituível. Se Chico Xavier, está até no filme que ele fez aí de Chico, quando isso está no livro dele também, Nosso Lar, principalmente Casos e Contos de Chico Xavier, nos livros também do Irmão X, que é de Humberto Campos, fala isso. Os mentores falando para Chico que ele era substituível, sim. Ele era um bom médium, mas tinha outros tão capazes, talvez não na doutrina ou na doutrina espírita. Se com Chico é assim, imagina eu, os mentores que eu trabalho. Por isso que a gente tem que ser pianinho, praticar mais a humildade, faz a tua Umbanda feijão e arroz, que é a minha feijão e arroz, faço a minha ali, né? Faço a minha caridade, graças a Deus, não fico comparando se é boa, se é ruim, só faço a minha. A minha paz de espírito é meu álibi, não os meus feitos cheios de brilho e purpurina. Fica à vontade, Rafa. Reafirmando o que você falou com relação a Chico, Kardec foi a mesma coisa. Se ele falhasse na missão dele, a qual foi determinada, já tinha mais outros que estavam, vamos dizer assim, entre aspas, muito entre aspas, na fila, para poder cumprir a missão. Como Edson falou, ninguém é insubstituível. Porque o macrocosmo é incalculável, o tamanho dele. Agora vamos aqui na última, Edson, que é da Márcia Calmon. Edson, o que significa o médium ter ordens e direitos na Umbanda? Você até desligou o fone, né, Rafa? Aí a Márcia está querendo mesmo que o povo me ame mais um pouquinho, com meus irmãos umbandistas, com caridade, que eu não estou falando para todos, mas quem sabe o que eu estou falando sabe o que eu estou falando. Porque já tem um monte que me ama, já pelo meu modo de falar, né? Agora eu vou me adorar mesmo. Meu amigo, não é um ser humano que dá ordem e direito de sacerdócio para alguém. Eu posso fazer o curso que for de sacerdote, eu vou pegar o título humano. Mas quem vai gabaritar este título, talvez nem seja numa vida de 30, 40, 90 anos até de caridade, né? Eu sendo um prosélito de Cristo. Mas eu posso garantir, se é uma pessoa que estuda a Umbanda com seriedade, ela entende que por mais que haja várias consagrações para o sacerdócio, para ordens e direitos de trabalho, como diz a Umbanda esotérica, não só na Umbanda sagrada, que já o linguajar é um pouco diferente, quem dá o sacerdote a alguém é a caridade. Quem dá o sacerdócio a alguém é a simplicidade. E quem titula o sacerdócio em alguém é o amor incondicional. O amor incondicional, a simplicidade e a caridade não é ritual que vai doar para alguém. Não é liturgia.
A liturgia é para os olhos profanos, humanos, ver mediante os mesmos seres humanos, porque todo ser humano é profano, isso é o básico da teosofia, para quem estuda um pouquinho de teologia, que se desmaga, sabe disso. Todo ser humano é profano, por mais que o sagrado há dentro dele. Então a gente dá o sagrado, mesmo sendo profano, a gente valoriza algo e dá como sagrado. Então eu vou fazer o ritual e vou me tornar um mago, ou vou me tornar um sacerdote. É válido? Para os olhos humanos, sim. Agora, eu não posso dizer que o Edson, que tem o título de sacerdote por 15, 16 anos, se arredondar, é um sacerdote mediante o olhar espiritual. Agora, eu posso dizer com certeza absoluta, assim como essa mesa é mesa, para os olhos espirituais eu sou mais um médium, antes de sacerdote. Acho que eu já respondi a Márcia. Já. Eu não tenho nem o que falar, Edson. Eu acho que as ordens em direito, do mesmo jeito que a pessoa ganha ordens em direito, pode ser retirada, essas ordens em direito, conforme aquelas 3 máximas que o Edson e os amigos espirituais sempre respeitam. Se você não cumprir, fugiu aqui na minha cabeça, conduta, ética e moral. Se você não seguir essas 3 linhas mais o amor e a caridade, você vai ter ordens e direito, mas não vai ser de um bandista, não. Você vai servir a outras coisas bem diferentes, ou melhor, aos seus afins. Mas você tendo essas 3 condutas que vêm da espiritualidade, pela proposta deles, ressaltando que, mais uma vez, ninguém é substituível, isso vem de lá para cá, e não daqui para lá. É mais ou menos isso, Edson. Obrigado. Valeu, Rafa. Muito obrigado, viu, irmão, pela ajuda. A gente fez essa aí a pedido do Caboclo. Até a gente botou uma psicografia aqui como índice, né, dele, que eu já tenho faz algum tempo. Ele não é meu guia, não é meu mentor. Ele é um amigo espiritual que eu fui numa casa. Agora eu não me lembro se foi em Pernambuco, mas foi pelo norte. E ele trouxe essa mensagem para casa e eu peguei ela e de vez em quando eu posto no meu Face aí, né? Nunca mais assim o vi, hoje por coincidência ou não, eu o vi, né? E ele pediu isso para mim. Eu nunca mais o vi em casas, né, espirituais. E eu acredito que deve ter o porquê dessa conversa de hoje. Espero que se não ajudou ninguém, tranquilo, se ajudou também tranquilo, e a verdade absoluta está dentro de cada um. A melhor umbanda é aquela que te dá paz e não tira a paz dos outros. Seja sagrada, seja ela esotérica, seja umbanda do fundo do quintal, seja umbanda, ela é para todas as bandas no sentido fraternal. A umbanda, para mim, ela é mais do que uma religião, ela é uma fraternidade de luz. Porque se eu me apegar na umbanda como religião, vai dar ruim, irmão. Vai dar ruim, porque talvez o Edson é vaidoso, é orgulhoso, é egoísta. Talvez o Edson pegando só a umbanda como religião, eu vou visionar ela, vou ver ela como uma oportunidade para eu me ter mais que meu semelhante, para eu distinguir os outros, para eu escolher alguns, para eu classificar outros, não vai dar certo. Então eu, Edson, que sou um nada mediante a espiritualidade, um menos ainda mediante a umbanda, só um médium, eu vejo a umbanda com um olhar fraternal. Que toda pessoa com agravante, seja ela qual for, em nome de Oxalá e dos meus guias, dos meus mentores, eles sabem que a verdade de Deus está no meu coração. Todas as pessoas que chegam perto de mim, quando eu estou numa casa de umbanda, ou na casa Pai Benedito, Vovó Maria Conga, lá em Porto Alegre, pode ser a pior pessoa do mundo. Quando ela está na minha frente, ela é mais alta do que eu, porque eu tenho que ver ela olhando para cima. Ela é minha oportunidade de chegar na umbanda. Eu não tenho que olhar ela para baixo, ou assim, eu tenho que olhar ela para cima. Eu tenho que ver os olhos dela, porque eu ajudando ela com amor e caridade, eu vou estar me acurando. Não é o julgando, dizendo, não, faz isso, não faz aquilo, não, você não entra aqui. A umbanda não é isso. Isso é coisa de ser humano maluco. É meninice e criancice. Eu não ia deixar de fazer a live sem tocar nessas 2 palavrinhas mágicas, Rafael. Meninice e criancice de sacerdote de umbanda, de moleque, seja menino ou menina, que pega a umbanda como um brinquedo. Que se o outro talvez não brinca porque não tem títulos sacerdotais,
ou títulos de curso, ele não é um nada. Isso é maluquice. A Umbanda, eu fico me lembrando, então quer dizer que a Umbanda dos anos 80, 85, não, aquelas Umbanda de todos nós, né, ela não valeu nada. Quer dizer que a Umbanda agora moderna é só de 95, de 90 para cá? Só de 1990 para cá que a Umbanda presta? E aquelas Umbandas da arruda, aquela Umbanda só da água benzida, aquela Umbanda só da mãozinha do médium, com aquela energia vívida e viva, cheia de plasma, cheia de luz, curando pessoas. Quantos de vocês que são umbandistas, que dizem que amam Umbanda, já ouviram, ó, fulano, há 20 anos atrás, levantava até defunto? Claro que não, mas curava as pessoas gratuitamente com coisas simples. Então, essa é a Umbanda de todos nós, simples. Se usa apetrecho, muito ou pouco, cada macaquinho no seu galho. Cuidem de vocês. Não fiquem mais falando, não estou dando letra, mas está me dando essa intuição, eu falo mesmo, já o caboclo pediu. Ah, porque a minha Umbanda é isso, que a minha Umbanda é aquilo, e você não tem, que eu tenho. Pelo amor de Deus. Quando eu escuto isso de um umbandista, chega a me doer. É o meu orgulho, o meu ego, é os meus defeitos que dói. Eu tenho que calar minha boca e aceitar. É humano, mas não é Umbanda. É umbandista, mas não é Umbanda. Porque Umbanda não é isso. A Umbanda não é circo, não é picadeiro. Entendeu? A Umbanda ela não está aqui para trocar fralda das pessoas de criança. Então está na hora das pessoas entender. Façam a sua Umbanda, seja o nome que vocês quiserem dar. Segue a Umbanda, seja o nome que você quiser. Agora, não tem Umbanda melhor, assim como não tem entidade melhor. Assim como nem as entidades que eu trabalho são minhas, é do universo. A única coisa que é meu é esse corpo. E daqui a uns anos vai ficar podre, aí vai ser dos bichinhos. Eu vou morrer sabendo que o meu corpo vai ser comido por verme. Aí eu vou brigar porque a Umbanda minha é melhor que a dos outros? Pelo amor de Deus. Tá dado o toque para quem quiser. Caboclo no plano astral. Não sei o que o senhor pretendeu fazendo eu falar, você já sabe o meu jeito. Mas está dada a mensagem. A Umbanda de todos nós é a linda. A Umbanda é amor, verdade, justiça crística, na mais pura fraternidade. Amar incondicional. Obrigado, Rafa. Muito obrigado, irmão. Eu que agradeço, Edson. Boa noite a todos. Muita paz a todos. Que todos nós sejamos a Umbanda. Essas últimas palavras que o Edson falou. Muito boa noite a todos.